A legalidade é fundamental para o exercício político e também para o exercício das coisas públicas. Nós precisamos defender o ordenamento jurídico legal, porque eles não são simplesmente instrumentos que estão por aí para embelezar, eles são necessários. Em sociedades que se dizem civilizadas, há um respeito ao ordenamento jurídico e institucional. O respeito ao ordenamento jurídico e institucional não significa também que tenhamos que concordar com o que está posto. Haja visto que é preciso, sim, corrigir as leis conforme a, não diria evolução, porque nesse sentido antropológico é um pouco perigoso, mas o sentido das modificações sociais, do andamento das coisas, é necessário sim que as leis sejam modificadas quando elas não atendem mais às demandas populares. Muito se falou dos últimos anos em combate à corrupção. A corrupção é fundamental que seja combatida. Porém, todavia, é necessário que, além da busca do combate à corrupção, é preciso entender como é que esse combate vai ser promovido. O que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, a priori, estão fazendo e que está explicitado no material do Intercept Brasil, não é a melhor forma de combate à corrupção. Não podemos combater a corrupção passando por cima da lei. Isso não tem sentido algum. Portanto, a gente não pode compactuar com esta forma de fazer, entre aspas, combate à corrupção. Mas veja o paradoxo destes que dizem que defendem o ordenamento do Brasil. Estes mesmos dizem e defendem a Lava Jato como instrumento de defesa da corrupção contra a Petrobras. Sérgio Moro é ministro do governo Bolsonaro e no governo Bolsonaro está sendo promovido a venda das subsidiárias da Petrobras. Inclusive, aventada a venda da própria Petrobras. Ora, se estes dizem que a corrupção corroía a Petrobras e que deveria então ser defendido desses que corrói a Petrobras, por que estes ficam em silêncio quando a Petrobras está sendo vendida em partes, vamos dizer assim? Mais ainda, é algo grave, e Moro não respondeu lá no Senado. Quer dizer, ele confia no Fux, mas não confia nos outros. Como assim? Nós temos que confiar em todos. Meus caros, o que a gente não pode é cair nas falácias, tanto das narrativas falaciosas por parte da chamada extrema-direita, como também algumas narrativas falaciosas de algumas pessoas do campo progressista, do campo da esquerda. O que a gente tem que pensar é que narrativas podem ser e devem ser feitas. Agora, simplesmente assimilar essas narrativas sem questionar elas, sem, vamos dizer assim, sem refletir sobre elas, isto é uma promoção da irracionalidade. E eu vejo muita gente atacando quem, por exemplo, quer emitir uma opinião e é partidário. Como que quem tem uma opinião
está dentro de um partido político tem sua ideia, vamos dizer assim, contaminada. Não necessariamente. Assim como existem fanáticos afiliados, existem pessoas que não têm capacidade de estar dentro de um partido e que acabam atacando quem está nos partidos. Uma coisa é você criticar o PT, a cúpula do PT. Outra coisa é você criminalizar os petistas em geral. E nós não podemos fazer isso. Uma coisa é você criticar a cúpula petista, que tem que ser criticada. Outra coisa é você dizer que todos que estão na base do PT são corruptos. O que também não é verdade. E aí a gente parte para a generalização, a gente parte para a narrativa, né, ou para a análise calcada no preconceito, a gente cai no senso comum. A pergunta que eu faço: a quem interessa essas análises calcadas no senso comum, em preconceitos, em meias verdades? O que nós precisamos trazer é racionalidade para o campo da política, que é o que o Ciro tem trazido. O mesmo Ciro que muitos apontam como truculento, como um cara, o coroné, e etc, etc. Mas, até agora, as ideias do campo teórico, do Plano Nacional de Desenvolvimento, estas ideias não puderam ser combatidas. Quem é que diz que realmente essas ideias estão erradas? Quem é que pode dizer que o Plano Nacional de Desenvolvimento não é um plano adequado para o país? Quem é que pode dizer que Ciro não foi o único candidato a trazer uma proposta nas eleições de 2018? O que eu tenho visto é muito blá 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 e pouca, mas muita pouca comprovação do que se fala. E a gente acaba criando aqui no YouTube alguns filósofos, pseudo-filósofos, gurus e seus seguidores fanáticos, que são como cãezinhos adestrados, que na primeira contrariedade ou do primeiro apontamento que tu fizer a essas pessoas vêm e te atacam de forma, vamos dizer assim, bastante agressiva, para não dizer até mesmo infantil. Não gostaria de chamar de infantil porque é agredir as crianças. As crianças são mais inteligentes que estes que estão aí e talvez por uma carência de ter um ídolo se apoiam em qualquer coisa que aparece por aí. Por isso que nós temos Nandos Mouras, por isso que nós temos aí tantos outros nomes, e até vou citar sim, não custo citar, por isso que nós temos o Rubem Gonzalez da vida, que é um sujeito aquele que não conseguiu entrar por meio do partido, seja do PDT ou qualquer outro, e agora ataca quem tem um posicionamento político ou está dentro de um partido político, que vai aonde o vento chama. É quase que uma biruta. Nós não. Nós defendemos uma coisa só. Podemos modificar a nossa forma de pensar, mas o posicionamento, esse não dá. Ou a gente é realmente de esquerda, ou esse papinho de que eu tenho que ser nacionalista, mas eu não preciso ser nem de esquerda nem de direita, ou a gente acredita nesse papinho, ou a gente realmente constrói uma base real das coisas. Porque não existe meia grávida, não existe meio gay, não existe meio trabalhista ou meio petista. Ou você é alguma coisa ou você não é. Enquanto a gente continuar nessa coisinha aí, sabe, com medinho,
para não desagradar esse e aquele, a gente acaba cometendo o pior dos erros. Porque o pior dos erros não é se equivocar. O pior dos erros é não agir por medo do erro. Não, a gente pode errar e aprender com os erros. Porque o pior de tudo é você registrar a tua história como um covarde, como aquele que não enfrenta os seus próprios medos. É isso, gente. E eu estou falando todas essas coisas, porque é por isso que eu parei nesses dias todos de fazer o canal. Eu parei porque eu notei em minha volta e que eu estou fazendo uma militância que é uma bolha. Mas que a bolha, por si só, ela não está suportando o peso de se falar algumas coisas aqui. Eu estou dentro do PDT, mas eu sou crítico ao PDT quando eu achar que tem que ser crítico. Quando eu achar inadequado, eu farei a minha crítica sim. Agora, eu não fico fazendo esse teatrinho dos que querem ser, entre aspas, neutros, mas estão recheados, né? Recheados de recalques, recheados de preconceitos, recheados de mentiras. Eu conheci muita gente aí no YouTube, nos bastidores do YouTube, que realmente eu não gostaria de ter conhecido. Mas faz parte da vida, é aprendizado. Hoje eu sei o que eu quero para a minha vida. E não pretendo ser famoso, não pretendo ter cargos, não pretendo nada. Eu só pretendo construir alguma coisa pelo meu país. E é claro, eu quero construir para mim também. Afinal de contas, quem trabalha, busca para si. E eu busco sim com o meu trabalho melhorar o país para mim, como professor, como cidadão, como brasileiro, como gaúcho. Agora, eu não vou ficar nesses discursinhos aí, dessa gente que fala, mas eles falam, eu presto atenção e não escuto nada. A não ser um amontoado de frases, de palavras que não tem sentido algum. É isso que eu tenho para dizer sobre tudo isso que eu tenho visto nos últimos tempos. Eu sei que esse vídeo nem vai ser muito visto. E até quero que nem seja. Eu quero que seja visto para aqueles que querem pensar alguma coisa. Porque se é para gente que já está com a ideia pré-estabelecida, é melhor você não ver mesmo. Sabe por quê? Porque eu não quero dar mais pérolas aos porcos. E, sinceramente, perder tempo com quem não se escuta também não vale a pena. É isto.